Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Feliz de voltar a essa casa. Uma vibração muito boa. E quando estava chegando aqui, estava falando para os meus amigos, né? Que a gente muitas vezes não tem dimensão do quanto a espiritualidade trabalha e coopera conosco. E a gente fica muitas vezes focado no que nos falta. E as traduções do Novo Testamento, do Velho Testamento, elas foram se perdendo. Uma coisa é você entender a linguagem de uma época e depois você lê aquilo 50 anos depois, 100 anos depois, fica difícil, né? Quem lembra da escola, quando tinha ler um texto de Camões, era difícil entender, mesmo já numa linguagem mais atualizada. Se nós pegarmos o texto original de Camões, a língua portuguesa, lá esse grande literato, né, patrocinado por Dom Manuel, a gente pouco vai compreender. Imaginemos então os textos orais, as tradições orais sendo transmitidas depois de tanto tempo. Tradições que não tinha caderno, né, gente? Era pele para poder você anotar alguma coisa. Então quase todo o Velho Testamento é tradição oral, é poesia. Por isso que Davi se destaca dentro da cultura do reino de Saul, trazendo a sua poesia, a sua velha poética, e fica famoso por isso, né? Vai ser escritor dos Salmos, enfim, porque ele tinha essa capacidade de cantar os Salmos, trazer essa mensagem oral, porque essa é uma tradição dos povos tribais. Nossos índios não tinham livros. Então as tradições que chegaram até nós, elas viajaram ao longo das gerações, sendo transmitidas de forma familiar, né? Os anciãos, os pajés, ou os juízes, os profetas, todos eles tinham o mesmo propósito, levar a cultura adiante através dessa forma. Mais tarde, os registros começaram a se tornar mais comuns, até a gente pôde entender um pouco. Mas, por exemplo, nós pegarmos o Evangelho de João, a primeira cópia que se tem notícia é 200 depois de Cristo. Ou seja, possivelmente escrito 130, 140 anos depois de que os textos originais começaram a ser copiados. Bastante tempo depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para a gente entender as coisas no sentimento, no seu âmago. Jamais haveria violência religiosa se nós tivéssemos compreensão desse sentido. E um dos capítulos mais bonitos que a gente tem dentro do Evangelho é o, né, claro, todos são bonitos, né, mas ele é muito profético, no sentido literal, porque em João 14, Jesus está trazendo ali conteúdos que vão determinar o futuro. Ele fala, não pude dizer tudo, vou enviar um outro Consolador, e esse Consolador ficará para sempre convosco. Então a gente tem que recapitular que o processo de evolução da Terra não é um processo de evolução para um povo. A gente não pode achar que Deus criou um universo de 500 bilhões de galáxias para escolher um povo, aí dentro desse povo um grupo, dentro desse grupo outro grupo que vai ser salvo. Gente, não faz o menor sentido. Quem é aqui que teria 2 filhos condenaria 1? 3 filhos condenaria 2? Quem é que estaria aqui no céu tranquilo com os seus filhos no inferno? A gente começa a fazer essas ponderações e começa a perceber que às vezes nós criamos um Deus muito inferior a nós. Nós temos 20 filhos, aí nós temos 5 passando fome. E aí nós temos um que vai lá, reza pelos que estão passando fome. Ah, que bom, tá dando coragem para eles. Aí nós temos um abençoado que só leva pão. Quem é o mais importante que está ajudando nossos filhos? Então, às vezes, a gente fica na filosofia, a gente fica na letra e se esquece do espírito das coisas, se esquece do que é essencial. Uma vez saciada a fome, a oração vai ser importante. Uma vez saciada a fome, a gente pode até ensinar a pessoa a trabalhar, né? Mas nós temos urgências. E isso vale para as nossas dores morais, para a nossa tristeza, para as nossas necessidades, mas também vale para a gente perceber aquilo que está na nossa volta. O fato é que a gente ficou especialista em ter o coração frio. Essa é a razão que nós chegamos até o dia de hoje. 2000 anos de evangelho e nós estamos ainda hoje titubeando se a gente deve ou não perdoar,
se a gente deve ou não relevar uma ofensa, se a gente deve ou não seguir adiante, se a gente deve ou não dar o pão para a pessoa que está na rua ali bebendo. A gente fica titubeando. A gente vai no restaurante, R$200, tranquilo. Agora, R$5 que a gente quer dar para alguém, às vezes a gente fica prestando conta, né? Ah, será que ele vai fazer? Nossa, a gente vai falir com R$5. Vocês já viram aqui quantas pessoas faliram porque eram doadores de esmola? Já ouviram algum caso aqui? Doador de esmola faliu. Já viram aqui um benfeitor construiu uma casa que ajudou pessoas em situação de rua? Uma casa que atendia pessoas carentes. Vocês já viram a história de alguém que faliu por ser bom? Agora, eu já vi gente que fazia de tudo, né? Jogava, usava droga, fazia uma... Ah, faliu. Aí a gente compreende. Mas nós não conseguimos muitas vezes viver o espírito das coisas. A gente tem boa vontade e não é que nós sejamos maus. A gente está vivendo no mundo. E está tudo bem até aí, né? Mas quantos % do nosso dia tem Jesus conectando aquilo que Ele nos deu de presente, que é a vida? Porque nós só estamos aqui por misericórdia dEle. 5 minutos que Jesus se ausentasse do trabalho, de manter a terra em paz, a gente se explodiria de bombas pelo mundo todo, a gente se degladiaria com os nossos desafetos. Não nos iludamos, é Ele que sustenta o mundo. E para que Ele sustente o mundo, existe uma razão essencial, né? Porque Ele veio entre o povo judeu, e esse povo judeu tinha uma essência primordial para a descoberta de novas concepções, que é a ideia do Deus único. Que eles também pegaram um pouco do Egito, quando o Egito passa por um período de teocentrismo, com o Deus central, que era Akhenaton, né? Então a gente olha, o judaísmo é completamente sincrético, ele tem todas as características dos elementos culturais da sua época. E o cristianismo vem com isso, e durante a Idade Média nós temos um processo triste de sequestro do cristianismo por espíritos trevosos. Espíritos que ficaram presos por 1000 anos, começam a reencarnar a partir do ano 1000. E por que eles ficaram presos 1000 anos? Porque o evangelho precisava se espalhar, ganhar força. Mas logo que esses espíritos conseguiram reencarnar, que estavam proibidos, cerca de 1 bilhão de espíritos, eles tomaram a igreja. E tudo fazia parte de um plano maior, porque como esses espíritos iam se transformar em pessoas boas se eles não lessem o evangelho? Então muitos se tornaram padres, se tornaram templários, logo fizeram as cruzadas. Uma parte reencarna entre os cristãos, outra parte entre os árabes. Eles precisavam primeiro aceitar uma ideia de Deus, mesmo que fosse um Deus vingativo, um Deus que punia, que se irava, né? Um Deus primitivo. Um Deus ainda vinculado à concepção de vida tribal daqueles povos. Era esse o conceito que vingava dentro dos seus corações. Mas eles tiveram que ler o Evangelho, tiveram que ler concepções religiosas. Calmos, eles fizeram a Inquisição. Perseguiram, daí convertidos ao cristianismo, perseguiram árabes e judeus. Até hoje a gente recebe nas nossas sessões mediúnicas espíritos de judeus torturados há mais de 800 anos. Torturas terríveis que sofreram na Espanha, por exemplo. Nosso grupo recebeu. E o que é importante a gente entender? Que a gente não vem aqui fazer palestra que nós somos bonzinhos. Nós estávamos lá. Todos nós que estamos no trabalho constante, nós temos consciência dos nossos débitos. Temos consciência das coisas que fizemos. Porque quando a gente olha para esse período da história, diz assim, eles, a igreja. Não, éramos nós lá. É importante a gente entender isso. E aí a gente tem um dinamismo de que estávamos ainda numa condição muito atrasada, mas a misericórdia do Cristo veio nos trazendo até os dias de hoje. E ela não poupou esforço, não poupou exemplos. Francisco de Assis, Martin Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi. Estou falando de pessoas religiosas, na cultura da literatura, Rabindranath Tagore, na Índia. Trazendo culturas belíssimas, né? Mas sempre nós tínhamos um exagero em alguma parte. Por mais bonitas que fossem algumas tradições, ainda faltava o elemento do amor. E é essa a razão de Jesus ter vindo à Terra. Se Moisés trouxe a lei como conceito universal para que todos os códigos civis e penais do mundo tivessem
ou sob o alicerce dos 10 mandamentos, Jesus agora tinha uma missão diferente. Ele deveria mostrar que Deus não era o Senhor dos Exércitos. Que essa era uma concepção infantil da compreensão que se tinha de Deus. Agora ele vai dizer que Deus é Pai. Ele propõe um tratado de humanidade, de intimidade com Deus. Essa relação familiar com Deus, ela pede também um convite para que nós tenhamos esse tratado. E não é um Deus punitivo, é um Deus que criou uma lei perfeita, que nós já sabemos que ela é de causa e efeito, mas ele colocou um advogado chamado misericórdia. Para a gente entender que aliada a essa lei de causa e efeito, que eu vou contar uma história aqui, ela tem também um componente importante, que é a piedade. E ela nos ajuda a driblar a justiça divina quando ela vem nos buscar. Mais adiante a história vai ter seus percalços, portanto, todos nós sabemos o que aconteceu, mas ideias primitivas, por exemplo, da existência do diabo. O judeu não acredita em nenhuma força opositora a Deus. Jesus era judeu. Essa é uma criação medieval, porque a tradução literal é inimigo, adversário. E no adversário, eu conheço um grande adversário das minhas conquistas. Se chama Cristiano. Eu sou o maior adversário das minhas conquistas. Nós somos o maior adversário, porque às vezes nós sabemos que algo é errado e mesmo assim a gente faz. Ah, mas existem os processos obsessivos? Claro que existe. Como existem os criminosos que estão em algum lugar, estão na rua, no plano espiritual também tem criminosos. Mas sabe o que eles são? Filhos de Deus. Deus criou uma obra. A menos que Deus seja imperfeito, essa obra tem que ser destinada à perfeição. Ou se a gente tirar uma vírgula de Deus, ele continua Deus. Como é que Deus poderia criar um ser para ser eternamente mal? Criar pessoas para sofrer eternamente? Faz sentido? Vocês condenariam um filho de vocês para sofrer eternamente? Alguém que é pai e mãe deixaria um filho sofrer eternamente? Ou juntaria esse filho? Vamos lá. De novo. Não é assim? Por que Deus seria pior, gente? Eu tenho um amigo que ele chegou pro pastor assim: pastor, se as minhas filhas ir pro inferno, eu não quero ir pro céu. Já me manda direto pro inferno, quer ficar com elas lá. Ah, mas tu vai esquecer delas. Não, olha o trabalho que eu passo para criar minhas filhas para depois eu esquecer delas. Aí é também desproposital, né, gente? Então a gente começa a ver que essa estrutura ela não tem lógica. Ah, mas está na Bíblia. Gente, tem um monte de coisa na Bíblia que é literal. Quando Jesus fala, não vos espanteis, seja necessário nascer de novo. E ele diz assim, Nicodemos fala assim, porque a reencarnação era familiar aos judeus, repito, né? O maior rabino do século XX, reencarnacionista. Todos seguem a linhagem mais ou menos embasada de Isaac Luria, da Zohar, da Kabbalah. Então, os grandes rabinos são reencarnacionistas, porque isso cresceu com eles. Eles estavam no Egito, vendo a crença da reencarnação, isso era natural. Embora a Torá não fale de reencarnação, eles tinham isso natural. Tanto que Nicodemos fala assim, Senhor, como pode o velho voltar ao ventre de sua mãe? Então assim, Jesus falou de reencarnação, Nicodemos entendeu que é reencarnação. Só que Nicodemos queria entender o processo, o mecanismo como a reencarnação se dá. Resposta de Jesus. Amém, amém. É isso aí. Se tu não entende, concordou. Amém, amém. Se tu não entende as coisas do céu, como tu quer entender as coisas da terra? Inverti. Se você não entende as coisas da terra, como quer entender as coisas do céu? Porque a reencarnação é um fenômeno biológico. Como explicar a criança com síndrome de Down, a pessoa com leucemia, a pessoa atropelada injustamente? Como nós vamos ter justiça divina, dar razão para uma mãe continuar vivendo, sabendo que o seu filho não morreu, que ele continua vivo, que o nosso pai querido, nosso avô querido continua vivendo, que não está dormindo eternamente, que não vai viver um paraíso de tigres, leões, mansos, como tem algumas ilustrações, né? Porque a gente fica de férias aí
Uma semana, se for muito, a gente já está agoniado para trabalhar. Não é bom trabalhar, não é bom se sentir útil. Imagina esse universo inteiro, quanto trabalho não tem, gente. Vamos lembrar de Jesus falando: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque também tem outras ovelhas, porque também tem ovelhas em outro aprisco. Jesus criou o nosso planeta. Não precisamos emburrecer para entender que o nosso planeta tem bilhões de anos. Isso não fere nada a poesia da Gênesis, mas é poesia, tradição oral. As datações do nosso planeta, 4 bilhões e 300 milhões de anos. Fósseis. Fui em Minas Gerais, uma vez vi uma coluna vertebral quase o tamanho dessa sala. Aí foi feito tudo em 6 dias. Para quê? Para que nós vamos fazer ateus? Porque essas crenças criam ateus. Aí você pega um cientista que faz datação de carbono, ele vira ateu. Não, para que isso? Pois esse é o nosso Senhor Jesus, um Cristo que fez o nosso planeta há mais de 4 bilhões de anos atrás. Ele já era. Então a nossa concepção da grandeza de Deus possivelmente não alcança nem a grandeza do que é nosso Senhor Jesus. Nós estamos entrando agora na IA. Nossa civilização tem 12 mil anos. A IA começou a ganhar escopo em 1950. Os primeiros projetos de inteligência artificial. Nós tivemos Alan Turing desenvolvendo a decodificação de códigos nazistas, criando primeiro noção de computação. Depois, a partir de 50, a gente tem já o desenvolvimento do que hoje é a IA que a gente está concebendo. Então, um pouco mais de 75 anos, 70 anos. Vamos imaginar a tecnologia que tem o nosso Senhor Jesus e os seus benfeitores que estão nesse planeta, formatando esse planeta há mais de 4 bilhões de anos? Vamos imaginar o amor que ele tem por nós? Vamos imaginar que ele abandonaria alguém à sua própria sorte? Porque ele nos disse que nenhuma ovelha se perderia. A mãe perguntaram: tá, mas é a ovelha que se desgarrar? Ele falou assim: o lobo busca. E o lobo tem nos buscado. A dor, o sofrimento, a saudade, o imediatismo, o hedonismo, os vícios, as paixões negativas. Isso tem nos buscado, tem nos custado caro ao longo dos séculos. Mas não é falta de amor, é livre-arbítrio. Porque o conceito principal dessa liberdade que nós gozamos é que nós possamos escolher o caminho a seguir. Então, quando Jesus fala muitos os chamados, poucos os escolhidos, a gente pode entender dessa forma: muitos os convencidos, poucos os convertidos. Precisamos converter o nosso coração. Só que certas coisas precisavam ser pintadas em cores muito fortes. Comunicação espiritual, Moisés proibiu. Mas vamos lembrar que o rei Saul, quando viu que ia perder a coroa para Davi, procurou uma pitonísia, uma médium. Evocou o profeta Samuel. Samuel aparece, comunica, conversa com Saul. Possesso, porque ele tinha perdido a credibilidade com Samuel. Diz assim: você não devia ter me procurado e amanhã mesmo você vai perder a sua coroa. E Saul morre no outro dia. Fica 2 anos, seus filhos herdam parte do reino de Judá, parte do reino de Israel. Davi, que a gente tem que entender que a divisão do primeiro Estado Nacional não é inteira como a gente conhece hoje. Haviam 2 reinos, Algumas tribos constituíam o Estado de Israel, o reino de Israel, outra, a tribo de Judá, era uma coroa separada. O primeiro Davi se torna rei de Judá para depois se tornar rei de Israel. Comunicação espiritual. Vamos lembrar da transfiguração no monte? Jesus aparece com Moisés, Elias. Até alguns dizem que é o mesmo espírito, mas lá aparece com aquela pessoa. Quando a gente fala falar em línguas, não é psicofonia?
Falar em línguas não é você ter um estado de êxtase. Tem muita gente em estado de êxtase. Né? Tem êxtase pelo estímulo espiritual. Falar em língua, psicofonia, o que a gente tem nas casas espíritas desde que Kardec iniciou o processo de sistematização. E de fato, a mediunidade sem Jesus, ela é evitável, ela não é benéfica. Por quê? Porque muitas pessoas poderiam ser joguetes de interesses de espíritos materialistas. Como assim um espírito materialista? Está interessado nas propriedades, está interessado na satisfação de suas vontades, espíritos viciados. Porque o livre-arbítrio permite que o espírito vagueie por muito tempo. E ele muitas vezes há de gastar a maldade que cometeu. Um dos grandes livros para se ler, pulando a primeira parte, é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Porque ele vai evocar espíritos em situações diversas. Uma rainha árabe, um marinheiro, uma pessoa que desencarnou numa situação X, Y. Pessoas diversas, mostrando como elas chegaram no plano espiritual. Vale a pena ler alguns episódios para a gente entender e avaliar como a gente está fazendo, né? Aproveitando a nossa vida. Mas diante de tudo isso, se nós entendemos que a lei, que o amor, e aí Jesus nos convida e nos fala de um outro Consolador lá em João 14, que estaria conosco. Então, quando Allan Kardec estava preparando os estudos, e tem um amigo que ele tem jornais de Paris de 1854, mostrando o fenômeno das mesas girantes, que eram fenômenos de efeitos físicos que aconteciam nos salões para chamar a atenção da sociedade parisiense, e acabou chamando a atenção de Hippolyte Rivail, né? Depois vai mudar o nome para Allan Kardec para poder publicar as obras sem misturar com as obras acadêmicas que ele já tinha. E ali, durante aquele período de estudos, vamos lembrar da promessa de Jesus: vos enviarei um Consolador prometido, que estará para sempre convosco, e será o Espírito da verdade, que dirá tudo que eu não pude dizer. Ah, mas não tinha que Elias vir primeiro? Em verdade vos digo, que Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Entre parênteses, João Batista. Então Jesus está dizendo que ele vai mandar alguém, que ele não pode dizer tudo. E ele ainda disse que João Batista, que era seu primo, conviveu com ele quando era criança, era a reencarnação de Elias. Eu já peguei até um pastor e disse: não, é verdade, mas é que Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu. E eu fiquei pensando assim, será que todos nós não vamos numa carruagem de fogo também? Porque quando tem pessoas que têm EQM, né, dizem que viram um túnel e percorreram aquele túnel, de repente aí conseguiram voltar. Gente, o fenômeno da morte, realmente, para os espíritos elevados, como é Elias, como é João Batista, realmente deve ser algo maravilhoso, né? Deve ser algo incrível que seja comparado com isso mesmo. Mas é importante a gente entender que essas questões estão dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico, né? E aí eu fico às vezes, então o mundo foi feito 6 dias, mas quando eu digo que tem que nascer de novo não pode ser literal, faz muito mais sentido eu ter uma tradição oral mais antiga, e quando eu chegar mais perto, né, onde já tem escritos mais consistentes, eu tenho uma coisa um pouco mais literal, mais denotativa e não tão poética. Mas o que é importante nesse conceito todo? Que a doutrina espírita, ela tem uma obrigação diferente das outras religiões. Ela não vem aqui fazer proselitismo. Ela tem 2 inimigos. Um interno, moral, que é o orgulho e o egoísmo. Se a gente combater o orgulho e o egoísmo, a gente consegue avançar na nossa encarnação muito. E outro, que é o materialismo. Então, a doutrina espírita teve um complexo, uma tarefa muito difícil na França, que era a capital, né, do mundo, Paris, que era a capital do mundo, de combater o materialismo. Então ela começa a converter vários intelectuais. Cesare Lombroso, criminalista racista, tinha uma teoria racial da superioridade branca em relação aos povos tradicionais, para os povos de raça negra, por exemplo. Tanto que aparece no filme 12 anos de escravidão, Leonardo DiCaprio, que faz o filme, tentando racionalizar por que era justificável a escravidão. E o autor desse estudo era Cesare Lombroso, italiano. Se converte ao espiritismo e abandona a tese. Russell Wallace, que também era colega de Charles Darwin na teoria da evolução das espécies, converte também
a esse momento e passa a entender que existe um mundo espiritual. Pierre Courrier, marido da Maria Courrier, aparece no filme Radioactive, frequentando sessões mediúnicas com a médium italiana Eusapia Palladino. O criador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, presidente da Real Academia da Inglaterra, Sir William Crookes, que descobre os raios catódicos, raios que cruzam o nosso espaço, e através desses raios catódicos ele desenvolve a tecnologia para que nós tivéssemos uma TV de tubo. Através dele, os estudos dele, na PUC inclusive tem uma banheira onde mostra, né, os raios catódicos passando por uma camada de líquidos, e a partir daí a gente consegue ter o desenvolvimento da televisão. Todos esses personagens foram permeando de noções que existia um mundo espiritual, portanto que a vida continuava e que valia a pena viver. O Espiritismo segurou ideias absurdas que a gente tem hoje, de eutanásia, de aborto. Se não fosse esse momento de segurar, talvez nós tivéssemos descambado ainda mais para a violência. Porque os regimes materialistas, né, que surgiram pós-revolução de 17 na Rússia, mataram mais de 100 milhões de pessoas. Papa João Paulo II, quem já assistiu o filme dele, fala, né? Os nazistas estavam matando o nosso corpo. Agora os comunistas vão matar a nossa alma. E não falo aqui de você ser franciscano, querer dividir, compartilhar. Nós falamos de luta contra o materialismo. E Emmanuel é contundente nesse sentido, quando ele critica qualquer regime que prevaleça o materialismo, onde Deus suma do corpo da sociedade. Graças a Deus, no Brasil, essa luta permanece no frontispício, né? No preâmbulo da nossa Constituição, que todas as leis do país estão submetidas a Deus. Então, o Brasil é, de fato, um país que acredita em Deus. Está no preâmbulo da sua Constituição. Agora, não podemos aqui fazer qualquer unção, qualquer junção entre o materialismo e o espiritismo. Entre doutrinas materialistas e o espiritismo. Não tem cabimento. Quando eu vejo espírita defendendo o aborto, é que não entendeu nada. Tem que ler lá André Luiz. Aborto criminoso. Eu estou falando de aborto provocado aqui, né, gente? Vamos lembrar de Nosso Lar. A médica que não pôde adentrar Nosso Lar. Porque sempre existe um espírito na hora da concepção. A concepção, gente, é muito fácil de entender. O espírito se aproxima da mãe e ele faz do embrião como se fosse uma impressora 3D e começa a plasmar o corpo, a organizar aquele corpo que está se desenvolvendo freneticamente. Então ali já tem um projeto baseado numa forma anterior, que é um espírito humano. E reencarnar é muito mais complexo do que desencarnar. Nós vamos ver no livro Ave Cristo um processo, uma organização de uma reencarnação. O avô, que é um homem sábio, né, Lúcio, projeta a reencarnação da neta. Então nós não temos o direito de alterar os planos de Deus. Acaso para nós, para a espiritualidade, projeto. Nós podemos organizar um pouco? Podemos, mas tudo tem um propósito. E o que é bonito nessa concepção? É que cada pai e cada mãe é um sujeito amoroso recebendo um espírito que está se recuperando de um trauma, de uma dificuldade. E aquele espírito, às vezes, que está ali numa condição de deficiência, pode ser um espírito muito mais evoluído que nós. Muito mais. Que num ato precipitado ele pode, por exemplo, ter tirado a própria vida. Desespero. Ou que pode ter causado um mal no momento de perturbação, mas era um espírito quase angelical, porque os anjos também caem às vezes, passam por dificuldades, tem crises. Napoleão Bonaparte não era o enviado do Cristo? Não se perdeu na encarnação com as suas guerras, com as suas revoluções? Portanto, a gente está num período de transição tão forte e tão importante que cabe a nós perguntar qual o nosso papel na transição planetária. Eu vou contar uma história bem rápida sobre
João Batista. João Batista, todos nós sabemos, primo de Jesus, precursor do Mestre Jesus, e segundo Jesus, o maior dos homens nascidos de mulher. Expressão que Jesus usa. Mas ele foi decapitado. Acho que todo mundo lembra, né? Ele acusa Herodes de ter ficado com a mulher do seu irmão. Ou seja, seu irmão era vivo, ele foi lá e pegou a mulher do irmão para ele e passou a viver com ela. E ela ficou muito possessa com essa atitude de João. João é preso. Joana de Cusa, que a gente sabe que é Joana de Ângeles, tenta interceder em favor de João. Mas, em dado momento, a filha de Herodíades vai fazer uma apresentação para o rei e ele diz, né? Se você pediu metade do meu reino, eu vou te dar. Pede o que você quiser. E a mãe manda ela pedir a cabeça de João Batista. Um pedido muito inusitado, né? Porque eles admiravam João. Vamos lembrar que Jesus disse que Elias já tinha vindo? Vamos pegar uma aposta que Elias faz com os sacerdotes do Baal. E ele diz assim, Elias era um médium de efeitos físicos muito forte. Eles fazem uma aposta de tocar fogo lá numa oferenda que eles faziam. Resumo, ele ganha a aposta. O que ele faz? Manda decapitar todos os sacerdotes. Quando ele vai decapitar uma dessas sacerdotisas, ela diz, eu vou me vingar de ti. Quem é a sacerdotisa? Herodíades, a mesma. Mas como pode um dos maiores nascidos de mulher, um dos maiores espíritos da Terra, que segundo os membros da Sociedade Espírita de Paris, o espírito de verdade que eu falei que comunicou com Kardec era João Batista. Está lá na Revista Espírita. Se não me engano, 1862. Que existe um componente na lei. Quando nós exercemos a justiça para com os outros, nós acusamos os outros e queremos justiça, nós também ligamos os motores da justiça divina contra nós. Dá para entender isso? Se eu executo, por direito que eu tenho, ou por raiva, ou por vingança, a justiça contra alguém, a justiça divina tem o direito também de me cobrar de meus débitos passados. Olha que interessante, né? Quando eu ligo a misericórdia, eu seguro a justiça. Olha o que Jesus fala. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. É momento de perdoar. É momento da gente deixar para trás aquilo que a gente fez, que fizeram pra gente. É momento de convidar a misericórdia para liberar o nosso caminho. Porque Emmanuel diz a Chico assim, que quem perdoa tem caminho livre pela frente. E Jesus nos convida, se me amardes, observareis os meus mandamentos. É hora de observar. Ele vai dizer em palavras de vida eterna, não vou ler tudo aqui, que eu sei que vocês têm compromisso depois das 11, né? Para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou que os aprendizes, asseverou para os aprendizes, que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Vou repetir. Somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Que a gente possa lembrar que a letra mata, mas o espírito vivifica. Que a gente possa lembrar que é o sentimento que vai dar conta de nos conectar com o propósito de Deus e de Jesus para as nossas vidas. Ele quer o melhor para nós. E mais ainda, Deus já viu a nossa vitória, porque para Deus não existe o passado, nem o presente, nem o futuro. Frontispício do livro A Gênese, de Allan Kardec. Portanto, se para Deus não existe o tempo,
Se Deus nos criou todos para a perfeição, se Jesus nos prometeu que ninguém se perderá, todos que estão, o maior criminoso do planeta um dia vai se converter ao coração amoroso de Jesus. Isso nos dá uma paz. Quem quiser acompanhar isso, tem uma obra linda chamada Libertação, de André Luiz, onde nós vamos ver uma mãe esperando 400 anos para que o filho arrefecesse o seu coração tão belicoso. Libertação é uma obra-prima, vai mostrar o testemunho, o trabalho incansável da espiritualidade em converter os corações endurecidos. Mas é momento da gente guardar os ensinamentos de Jesus. Fazer com que todos os dias seja um testemunho do nosso amor por Ele. E nós vamos ver as bênçãos que nós esperamos tanto acontecendo. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Que Ele nos abençoe, nos acompanhe com muita paz, com muita luz. Que assim seja.